Olá, como vai? Que prazer enorme estarmos aqui e agora, nesse modelo de podcast, vamos então, como havia anunciado no programa anterior, nós ainda teremos o nosso convidado para vir até nós, mas seremos nós aqui, eu e Deise, conversando sobre um assunto previamente examinado, elaborado por ela, e vamos conversando para ver fluir esse nosso primeiro programa do podcast. E aí, Deise, tudo bem? Tudo bem. Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Obrigado por estarem aqui acompanhando a gente nesse podcast, nessa conversa informal aqui. E, professor, este podcast já foi a coletânea também de muitos pedidos pelos nossos amigos que nos seguem pelas redes sociais. E aí eu formulei as perguntas. Professor, a morte existe? A morte existe de tudo que é matéria, né? Tudo que for matéria tem início, meio e fim. Umas são mais duradouras porque elas sofrem manutenção. Mas, por exemplo, você constrói uma casa linda, maravilhosa, com toda a estrutura e toda a tecnologia que a engenharia e a arquitetura possa aplicar. Ela é aplicada, lindo, maravilhoso. Vai ficar ali, lindo, maravilhoso, durante 1 ano, 2 anos. Depois começam a aparecer os problemas. Se não tiver manutenção, se, por exemplo, até isso acontece na minha casa, acontece na sua casa, acontece na casa de todo mundo, que em pleno cimento, em pleno piso, começa a nascer. A gente não consegue imaginar nem como, que ali não entra nem oxigênio nem nada, começa a brotar um pezinho de mato, aqui e ali. E você vai lá, arranca e trata, passa uma massinha, passa uma tinta, uma tinta de piso, e só a manutenção. Agora, se vai abandonando, ela vai morrer, vai acabar, daqui a pouco está tomado, daqui a pouco tem cupim, daqui a pouco enferruja e assim por diante. Ou seja, tudo que for matéria, ela tem fim. Então, a morte é da matéria. Na sua pergunta, que é, evidentemente, se a morte existe para nós, seres humanos, a morte existe para nós, seres humanos, morte da matéria, certo? Porque esse avatar que nós somos, carnes, ossos, sangue, líquido, água, isso é matéria e é finita, essa matéria é finita. A essência que nós somos, que somos espíritos, essa não. Essa muda de dimensão. Quando é que nós começamos a morrer? No momento em que nós fomos concebidos. Naquela formação que começa, a multiplicação das células e tal, aquilo ali começa a progredir, nós viemos à luz, saímos do ventre da nossa mãe e ali a gente começa um processo de morte do corpo físico. Então essa é a morte explicável, porque o espírito, esse é criatura do Criador. Jesus disse, vós sois deuses. E deuses não morrem. Nós somos deuses com letra minúscula. Somos deusinhos. E é por esse motivo que o espírito não se acaba, não morre. E por que, professor, que isso continua sendo um dos maiores medos do ser humano? Já que o senhor explicou tão bem, né? Que ela existe e faz parte da nossa biologia, faz parte do nosso processo. E por que continua sendo esse tabu, medo, um dos maiores medos, a morte?
Primeiro que tudo que é desconhecido nos causa um certo tremor. Sobre todos os aspectos. Aquilo que é desconhecido nos causa certo receio, causa medo. Como é que eu vou encarar uma coisa que eu não tenho a menor ideia? Isso já é um fato. O outro é, se passam milênios falando para gerações e gerações e gerações a respeito de um determinado assunto de forma desvirtuado para criar temor, para que seja educado na base do medo, é difícil até ir se desfazendo essa situação. Então, a Igreja Católica, nós passamos 1000 ou pouco mais de 1000 anos com as Escrituras Sagradas escondidas. A Igreja escondia para que o povo não tivesse conhecimento. E, por várias vezes, Jesus disse a respeito da vida eterna. Inclusive, ele mesmo disse que não tenhas medo, eu venci o mundo. E quando Jesus ressurge, ou seja, ressurreição, porque Jesus não reencarna, quando Jesus aparece para os seus discípulos, primeiro para Maria de Magdala, ele está a demonstrar que a morte não existe, que foi a morte que ele teve, foi a morte do corpo físico. Então, a Igreja Católica ficou colocando essa... Sócrates, 470 anos antes de Cristo, ele traz o termo daimon como espírito. Daimon queria dizer espírito. Todos nós somos daimon, ou seja, somos espíritos. E a Igreja Católica pegou isso e criou uma figura mitológica de demônio. E foram sendo criados essas situações de demônio. E aonde que você vê o demônio? Com a morte. Mas qualquer morte? Não, a morte do pecador. Mas a própria Igreja colocou de que nós somos filhos do pecado. Por quê? Para um controle de relações hominais, de relações de pessoas. Você não pode, criando dogmas, você não pode se unir homem e mulher se não for através do casamento. Senão você está em pecado. Me permita, professor? Claro. Seria isso que o senhor está explicando necessário para aquela época, para o momento que eles estavam vivendo? Não, não. A mentira, a falta da verdade, ela não é cabível em lugar nenhum. Quando Moisés, há mais de 6.000 anos atrás, pegou as leis que recebeu de Deus e colocou para o seu povo, e depois pegou um código civil e colocou para o seu povo, dizendo que tinha sido Deus que fez, porque os homens eram rudes, era uma forma de administrar. Mas a verdade, a clareza, a transparência, é ela que cabe. A mentira, não, eu vou contar essa mentira, eu vou contar porque só assim eu vou fazer temer e tal. Não, foi o que aconteceu durante séculos com a Inquisição. Era aquilo que homens, e não homens dotados, inspirados pelo Espírito Santo ou pelos benfeitores da espiritualidade, homens vaidosos, orgulhosos, com interesse, queriam aplicar castigo em outros. Até padres que tinham interesse na mulher do outro, colocava que o marido tinha pacto com o demônio e tal, para mandar queimá-lo na fogueira e ficar com a mulher dele. Então, não, essa ideia de que era necessário, isso é uma outra aplicação para justificar. Nós temos que entender que verdade
moralidade, ela se aplica em todo e qualquer lugar, no tempo, no mundo, aonde quer que seja. E essa coisa de temer, você veja que você fala para determinadas pessoas que seguem determinados segmentos católicos, daqueles mais radicais, fala para eles hoje coisa que é moderna, que está nas páginas sociais sobre maçonaria, a pessoa se benze e tem medo e fala que é coisa do diabo. Então, para você ver a falta de informação, e olha que nós vivemos num mundo hoje abarrotado de informações. Hoje uma criança de 9 anos de idade tem mais informação do que um general de Roma naquela época do Cristo. Vamos ali para o intervalo, que eu acho que já deu tempo, né? E esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser vir ser um dos nossos patrocinadores, venha também. Mas daqui a pouco a gente volta.